Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Nós estamos, pela graça do Senhor e Salvador Jesus, na quarta-feira, dia de culto de doutrina, onde nós estamos estudando este caderno, Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, e nós estamos no segundo caderno, Doutrinas Básicas em Linguagem Simples e Prática. Nós estamos no segundo caderno, que fala sobre vários temas importantes. Já falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre os seres humanos e a queda, e agora nós vamos falar sobre salvação. Então, dentro de salvação, desse tema salvação, existem vários subtemas. E a cada quarta-feira, nós estaremos falando de um subtema sobre salvação. Então, hoje nós vamos falar sobre salvação. Aí na quarta-feira seguinte sobre predestinação. Na outra quarta-feira nós falaremos sobre predestinação e reprovação. Depois sobre vocação eficaz, o novo nascimento, a expiação definitiva, o livre-arbítrio, a fé salvadora, a justificação pela fé, a fé e as obras, o arrependimento, mérito e graça, a perseverança dos santos, a certeza da salvação, o estado intermediário, a ressurreição final e a glorificação. Então nós falaremos sobre estes assuntos nessas quartas-feiras seguintes. Cada quarta-feira um desses temas. E já tratamos no primeiro caderno, nós tratamos sobre a revelação, a natureza e os atributos de Deus, as obras e os decretos de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse foi o conteúdo do primeiro caderno. Estamos no conteúdo do segundo caderno e o terceiro caderno fala sobre a igreja e os sacramentos, a espiritualidade e a vida nesta era, e o final dos tempos que a gente vai ver quando terminarmos o segundo caderno. Iremos para o terceiro, se Deus assim nos permitir. Como eu disse, hoje é o tema sobre a salvação. Embora iremos abordar por bastante dias, por várias quartas-feiras, nós iremos abordar esse tema sobre salvação. Nós que estudamos um pouco de teologia, falamos sobre o pacote da salvação, a Ordo Salutis, mas a gente está aqui um pouco além da Ordo Salutis, a gente está um pouco além da Ordem da Salvação. É um pacote mais abrangente. Esse tema que a gente está tratando não é apenas a salvação, quando a gente fala da ordem da salvação, mas a salvação no aspecto muito mais geral, muito mais abrangente do que quando a gente fala apenas sobre a ordem da salvação. Nós iremos falar além disso. Como texto básico para a gente ler em nosso culto de doutrina, nós queremos ler com os irmãos o texto que diz em Ezequiel capítulo 36, do versículo 26 e 27. Ele nos diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Na medida do possível, feche também seus olhos e vamos juntos à presença do Senhor, clamando a Ele em oração, para que Ele use de graça, de misericórdia para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu.
e obrigado pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença para refletirmos, estudarmos esse tema sobre a salvação. O Senhor sabe que precisamos, que necessitamos de Tua graça, de Teu favor, de Tua bondade sobre nossas vidas. Por isso, ilumina os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração e unja-nos com o óleo da unção do Teu Espírito, para que tenhamos entendimento, inteligência, sabedoria na compreensão e em guardar e aplicar a Tua palavra às nossas almas. É o que rogamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, também, lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9, na parte final do versículo 9, que é o capítulo 2, basicamente é a oração de Jonas no ventre do peixe, e é um poema, uma poesia muito bonita, uma oração em que ele apresenta-se ao Senhor, clamando por misericórdia e graça, e Deus o escuta, e Deus o ouve, mesmo ele estando na barriga do peixe. No versículo 9, ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E nós precisamos ter bem certo, bem definido essa verdade em nossa mente. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence a Deus, não a mim, não a você, não a alguma pessoa. E nós precisamos compreender que, para a gente entender sobre salvação, a gente precisa entender o que é estar salvo, ou o que vem a ser estar salvo. E essa é a suprema pergunta da Bíblia. Estar salvo é um dos temas principais das Sagradas Escrituras, pois nos fala da necessidade que nós temos de salvação. E quando a gente fala salvo de quê? Eu não estou em um incêndio para poder ser salvo do fogo. Eu não estou em uma enchente para ser salvo da mesma. Eu não estou em uma situação de perigo para ser resgatado desta situação de perigo. Mas, na verdade, todos nós estamos hoje em uma situação de perigo chamada coronavírus. E nós precisamos ser salvos desta situação. Nós precisamos ser salvos desse vírus. Precisamos ser salvos desta pandemia, porque estamos todos em perigo e necessitamos de salvação, de um Salvador. Mas para o vírus ainda não há uma salvação no sentido de um remédio salvador, uma vacina curadora que possa nos salvar desta doença da Covid-19. O fato é que a salvação é um tema importante na Bíblia, na verdade um tema principal, ou um dos temas principais das Sagradas Escrituras. Jesus, quando ele foi concebido no ventre de Maria, ele foi anunciado como o Salvador pelo anjo. O anjo disse que de Maria, ou nela, estava o Salvador. E Salvador e salvação caminham juntos. Não tem como termos um Salvador sem termos salvação. E não há como alcançarmos a salvação sem um Salvador. Por outro lado, a gente precisa compreender o papel do Salvador. O papel do Salvador é salvar. E aí, mais uma vez, a gente deve fazer a pergunta: salvar-nos de quê? De quê ou do que o Salvador deve nos salvar? E a gente precisa, então, compreender o significado bíblico
da palavra, do termo salvação. Esse termo, salvação, é muito amplo e muito variado. Há vários significados para essa palavra. Em sua forma mais simples, o verbo salvar significa ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. Ser resgatado de uma situação perigosa ou ameaçadora. E aí, quando Israel escapava das derrotas nas mãos dos seus inimigos em batalhas, dizia-se que Israel fora salvo daquela situação perigosa. Quando as pessoas se recuperam de uma enfermidade grave, experimentam a salvação. Hoje, geralmente a gente diz, Deus deu livramento. Quando alguém escapa de um acidente grave, quando alguém escapa de um assalto, nós geralmente dizemos ou falamos que a pessoa recebeu um livramento do Senhor. Na verdade, ela recebeu uma salvação mesmo. Ela foi salva por Deus daquela situação perigosa, do acidente, do assalto, da morte e por aí vai. Também, quando a colheita ela é poupada das pragas e das secas, o resultado se chama salvação. E a gente precisa ter esta compreensão em nossas vidas. Usamos também a palavra salvação de forma semelhante, no contexto bíblico. Nós falamos que Deus nos salva, falamos que Deus nos livra, falamos que o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, nos salva e nos livra, num aspecto muito parecido com o que acabei de dizer a respeito de sermos livrados de acidentes, de enfermidades e por aí vai. Dizemos, por exemplo, que um boxeador foi salvo pelo gongo. Ele estava lá, lutando e de repente estava quase que sem aguentar mais, caiu no chão e o juiz já está contando o tempo para dar o nocaute, e aí o gongo toca, o sino toca e o boxeador ele é livrado, salvo pelo gongo, porque o gongo tocou antes do término da contagem regressiva para o juiz declarar nocaute para aquele boxeador. Salvação significa ser resgatado de alguma calamidade. Ser resgatado de alguma calamidade. E nós precisamos compreender que necessitamos de resgate, necessitamos de salvação. Porque, infelizmente, a maior calamidade que a Bíblia apresenta não é esta do coronavírus. A maior calamidade que a Bíblia nos apresenta não são terremotos e vendavais e furacões e guerras. A maior calamidade da humanidade chama-se pecado. Essa é a maior calamidade do ser humano. Por causa do pecado, desta calamidade, todos os seres humanos ficaram sujeitos, subordinados, debaixo do juízo vindouro de Deus. Portanto, uma calamidade que vai se abater sobre a raça humana, e nós precisamos estar atentos a isto, é a calamidade chamada juízo vindouro de Deus sobre a raça humana. E aí a Bíblia, ela fala justamente e usa o termo salvação no sentido específico de referir-se à nossa redenção suprema do pecado e à nossa reconciliação com Deus. Então, quando a Bíblia fala de salvação, da nossa salvação, a Bíblia está falando do nosso resgate do pecado, de sermos salvos do pecado, de sermos resgatados do pecado, libertos do pecado e sermos reconciliados com Deus. E isto é uma grande calamidade. Estar em pecado e ser inimigo de Deus. Estar em pecado é estar sujeito ao juízo de Deus. Ser inimigo de Deus é ser rebelde contra Deus, é estar em desobediência a Deus. E isto nos coloca
debaixo ainda mais do juízo da ira de Deus que virá sobre a raça humana. Então, precisamos compreender que, neste sentido, nós somos salvos da pior calamidade de todas. O juízo de Deus que vai cair na cabeça dos pecadores que não têm Jesus como Senhor e Salvador. E nós precisamos ainda entender que a salvação suprema ela é concretizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nos livra da ira vindoura, conforme o apóstolo Paulo nos diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Paulo vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo nos guarda da ira vindoura. Mas como Jesus nos guarda da ira vindoura? Meus irmãos, para que eu e você sejamos guardados da ira vindoura de Deus sobre os homens, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos acreditar em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se não crermos em Cristo, se não recebermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e se nós não nos arrependermos de nossos pecados e crermos nele, Jesus, nós estamos perdidos e estamos debaixo da ira vindoura de Deus. Portanto, para sermos guardados em Cristo, é preciso reconhecermos os nossos pecados, é preciso nos arrepender deles, e é preciso que nós deixemos os nossos pecados, e é necessário que nós creamos em Jesus como aquele que é o Filho de Deus, como aquele que morreu por nós na cruz, como aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, que guardou toda a lei de Deus, que satisfez a justiça divina, e ele, Jesus, é o nosso único e suficiente Salvador. E a vida de obediência de Cristo e sua morte e ressurreição na cruz do Calvário são a única obra justificadora, salvadora, resgatadora que nos faz aceitos por Deus e que nos dá justificação, nos dá salvação, portanto, nos resgata da ira vindoura e, portanto, nos guarda em Cristo desta ira de Deus que vai cair na cabeça dos pecadores. Meus amados, é necessário que nós compreendamos que a Bíblia anuncia claramente que haverá um dia de julgamento quando todos os seres humanos, absolutamente todos, irão prestar contas diante do tribunal de Deus. Sim, todos os seres humanos. Na verdade, todos os seres racionais irão prestar contas diante de Deus. E aí, quando eu digo todos os seres racionais, eu estou falando de anjos e demônios, né? Anjos, demônios e os homens, seres humanos. Então, os seres angelicais e nós, seres humanos. Então, tanto os anjos quanto os seres humanos prestarão contas de suas ações diante de Deus. Quando eu digo aqui os anjos, eu estou pensando nos anjos caídos, nos demônios. Então, todos irão comparecer diante de Deus. Também nós, crentes, justificados em Jesus Cristo, nosso Salvador, eleitos de Deus para a vida eterna em Cristo, também nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas dos nossos atos, das nossas obras que fizemos por meio do nosso corpo após nossa salvação. Portanto, nós prestaremos contas também pelas nossas ações. Os pecadores insubordinados, os incrédulos, os que não têm Jesus como Senhor e Salvador, eles também prestarão contas de suas vidas, eles também serão julgados pelos atos, pelas obras que tiverem praticado, e nós, crentes, salvos em Cristo, também prestaremos contas diante do Senhor. E aí o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele diz que no último dia haverá ressurreição dos mortos. E aí ele diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Os ímpios, que já estão mortos, eles irão ressuscitar para a condenação eterna. Ressuscitarão
sairão do inferno onde estão, receberão seus corpos de volta, irão ressuscitar, seus corpos serão modificados para queimarem no inferno, mas não virarem cinzas, então vai ser alterado levemente, mas a alma dos ímpios que estão hoje no inferno volta para seus corpos, comparecem perante Cristo, são julgados pelos seus pecados e são enviados de volta ao inferno agora com a alma e corpo unidos, ressuscitados, com um corpo que vai sofrer as penalidades do inferno sem ser destruído, sem ser desfeito, sem virar cinza, sem ser desintegrado. E nós crentes, que estivermos mortos, também ressuscitaremos com corpos glorificados, incorruptíveis, santos, perfeitos. Ressuscitaremos para a vida eterna, ressuscitaremos para a eternidade, para a glória, e isso é algo maravilhoso. Mas, mesmo nós, salvos, ressuscitados, ou os que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo, tendo seus corpos transformados em corpos glorificados, os crentes irão prestar contas das suas ações que fizeram por meio de seus corpos. De forma que nós também prestaremos contas de nossas ações no dia do juízo de Deus. De forma que nós salvos, nós crentes, não seremos julgados para se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Seremos julgados quanto de galardão você vai receber quando Jesus Cristo vier e julgar as suas obras como cristão. Quanto de galardão, qual a recompensa que você vai receber? Alguns vão receber um grande galardão, outros vão receber um galardão mediano, outros vão receber um galardão pequeno e outros vão entrar no céu apenas com a salvação, porque não viveram o evangelho como deveriam viver, mas serão julgados. Todos nós seremos julgados. Absolutamente todos nós. Os justos e os injustos. Uns serão julgados para receberem galardões, ou não. E os outros serão julgados para receberem, os ímpios serão julgados para receberem a justa sentença de seus pecados no inferno. E aí, precisamos compreender isto, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva da ira vindoura de Deus que virá sobre a raça humana. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia quando Deus derramará sua ira sobre o ímpio e o impenitente. Para nós, crentes, nós aguardamos a vinda de Jesus, nós esperamos, nós almejamos, nós desejamos a vinda de Cristo, que Ele venha logo, Maranata. Mas, para nós será um dia de glória, para nós será um dia de alegria, de exultação, de júbilo, mas para os ímpios, que não têm a Jesus como Senhor e Salvador, será um dia terrível, porque acabou a oportunidade, acabou esta vida. Esta vida bela, bonita, acabou para eles. Agora só trevas e destruição, choro e ranger de dentes. Por isso, quando tiver um ímpio, incrédulo, moribundo, enfermo, sofrendo, doente, prestes a morrer, mas não morreu, mas está sentindo muitas dores, está sofrendo muito, ore ao Senhor para que Deus o salve. Mas vá você lá que conhece este moribundo e anuncie o evangelho para ele. Porque se ele for eleito de Deus, vai para o céu, para a glória bendita, na presença do Senhor Jesus. Mas se não for eleito de Deus, é melhor que Deus conserve ele sofrendo aqui. É melhor que Deus conserve ele vivo aqui, sentindo todas as dores possíveis da vida aqui. Porque quando ele morrer, ele vai para o inferno. E não é algo bom, não é algo confortável. É melhor o sofrimento desta terra do que o ímpio ir para o inferno. Por isso, vamos evangelizar, vamos anunciar o evangelho, vamos pregar Cristo aos pecadores. Sabemos que só os eleitos serão salvos. Mas você sabe, está na testa da pessoa lá, eu sou eleito,
me evangelize? Não está. Então prega o evangelho para todo mundo. Anuncie Cristo a todos, para que Deus seja glorificado e para que o número maior de pessoas experimente a graça de Deus em Cristo Jesus e seja liberta da condenação vindoura. Meus irmãos, quando Jesus vier, será o holocausto supremo, a hora mais triste, a pior calamidade da história da humanidade será no dia da vinda de Jesus. Coronavírus é fichinha. Coronavírus é fichinha para o que vai acontecer quando Jesus vier. Por isso nós devemos clamar ao Senhor, clamar a Deus para que passe esse período de quarentena, para que Deus nos livre dessa enfermidade que está assolando as nações, mas que nós possamos aproveitar as oportunidades para anunciar Jesus Cristo, seja por aqui, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas que nós possamos aproveitar esse momento que estamos isolados para orarmos mais por nós, para sermos testemunhas fiéis e verdadeiras de Jesus aos homens e orarmos também pelos nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, para que Deus use de graça para com eles, para que Deus lhes dê o seu favor, a sua misericórdia, em nome de Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, somente os eleitos de Deus serão poupados da ira de Deus. Somente os que estiverem em Cristo é que estão guardados da ira de Deus, do juízo vindouro terrível que vai cair sobre a cabeça dos pecadores impenitentes. Esta é a operação de resgate de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos liberta da ira de Deus. Ele nos salva do pecado, nos liberta do pecado, nos compra do pecado, nos resgata do pecado. Ele nos resgata da morte eterna. Ele nos resgata, nos salva, nos liberta da condenação eterna ao fogo do inferno. Ele nos salva do poder de Satanás, do poder do diabo. E nós precisamos compreender que o papel do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, é nos salvar, nos redimir, nos resgatar, nos conceder vida nova, nos conceder um novo nascimento, nos conceder justificação pela fé nele, nos conceder santificação pela fé nele, nos conceder comunhão com Deus Pai pela fé nele, nos conceder filiação por meio dele com o Pai. Por isso nós precisamos compreender que o papel do Salvador Jesus de Nazaré é nos salvar, nos justificar, nos resgatar, nos comprar do pecado e nos fazer filhos de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, ela também usa a palavra salvação não apenas em vários sentidos, mas também em muitos tempos verbais, em tempos verbais diferentes. E nós devemos compreender que o verbo salvar, ele aparece em praticamente todos os tempos verbais possíveis na língua grega. Por exemplo, existe um sentido no qual nós fomos salvos. Nós fomos, tempo passado, nós fomos salvos lá na eternidade. Antes da fundação do mundo, quando Deus, na sua soberania e inteligência, na sua onisciência, ele nos conheceu antes de criar qualquer coisa. Não havia nada, só ele, só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E na eternidade, ele pensou todas as coisas e ele nos viu, ele nos contemplou, nos amou e ele nos escolheu em Cristo Jesus para sermos salvos. Portanto, Deus nos salvou, fomos salvos lá antes da fundação do mundo na eternidade. Mas também estávamos sendo salvos pela obra de Deus na história. À medida que a história foi avançando no decorrer dos séculos, Deus foi nos salvando através da execução do seu plano por meio de Abel, por meio de
Adão e Eva, trazer a geração humana por meio de Noé, por meio de Abraão, dos filhos de Jacó, Deus trazer o Salvador, Jesus de Nazaré, para nos redimir, nos resgatar. E nós precisamos, então, compreender esta verdade. Compreender que no decorrer da história, Deus estava nos salvando à medida que os anos foram passando, através dessas várias pessoas, Deus foi agindo para trazer o Salvador, o Messias, e, portanto, no decorrer da história, Deus estava nos salvando. Também nós somos salvos, somos estado presente, ou tempo presente, somos salvos, por estarmos no estado de justificação pela fé em Cristo Jesus. Estamos justificados pela fé em Cristo agora, e, portanto, hoje, agora, nós estamos salvos, somos salvos. Mas também estamos sendo salvos de forma continuada. E aí, no aspecto de estarmos sendo santificados, estamos no processo de aperfeiçoamento, de santificação. Deus está nos fazendo santos em Cristo Jesus, nos fazendo parecidos com seu Filho Jesus, nosso Senhor. E, portanto, nós estamos sendo salvos. À medida que os pecados são tirados de nós e nós somos feitos cada vez mais parecidos com Jesus, nosso Senhor. E seremos salvos. Isto fala da experiência da consumação da nossa redenção no novo céu e na nova terra. Então, nós seremos salvos por ocasião da vinda de Cristo quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo ser refeito, corpo glorificado e corruptível, ou se estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, nosso corpo ser transformado num corpo glorioso, semelhante também ao corpo de Jesus. De forma que nós seremos salvos de forma plena quando Jesus vier, e desta forma nós seremos salvos ainda por ocasião da consumação dos séculos. Desta maneira, a Bíblia fala da salvação em tempo passado, presente e futuro. A Bíblia fala da nossa salvação. No passado, fomos salvos antes da fundação do mundo, fomos salvos no decorrer da história, fomos salvos quando Jesus morreu na cruz do Calvário, fomos salvos naquele dia que você creu e recebeu Jesus como seu Salvador, naquele dia que ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus, e pela fé fomos regenerados, nascemos de novo, fomos salvos, estamos salvos, somos salvos agora, tempo presente, e seremos salvos por ocasião da volta de Cristo, quando nossos corpos serão transformados em corpos glorificados, ou, se estivermos mortos, ressuscitaremos com corpos glorificados, e, portanto, a salvação ela é no passado, presente e futuro. Também, às vezes, nós relacionamos a salvação presente em termos da justificação. Nós fomos justificados pela fé em Cristo, que no tempo presente, justificados agora. Quando cremos e recebemos a Jesus, o Espírito Santo aplica a obra da redenção que Cristo conquistou na cruz do Calvário, aplica em nossa alma e, portanto, nos justifica, nos declara salvos. Outras vezes, nós observamos a justificação como um passo específico na ordem total ou no plano da salvação. De qualquer modo, nós fomos justificados, estamos justificados e pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, estamos salvos agora. Finalmente, é importante notarmos outro aspecto central no conceito da Bíblia acerca da salvação. A salvação procede de Deus. A salvação procede do Senhor. O texto, lembra do texto de Jonas que lemos? Ele diz que a salvação pertence ao Senhor. E a gente precisa compreender isto. A salvação pertence a Deus. Se pertence a Deus, é dele.
Se a salvação é de Deus, ele a dá a quem ele quer. Ou ele é obrigado a dar salvação se ele não quer dar? Bem, se um objeto é meu, então eu dou a quem eu quiser dar, porque pertence a mim. E eu tenho o direito de posse daquele bem. E a gente precisa compreender que Deus, ele não é qualquer pessoa. Ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o soberano do universo. Não há nada nem ninguém que se assemelhe a Deus. Ele é totalmente todo-poderoso. Um ser soberano que tem poder de vida e de morte. E Luís XIV, o rei Sol, achava, na verdade ele tinha poder absolutista de vida e morte, mas não é como Deus. Deus, ele tem poder de vida e morte de forma plena, total, completa. Então, a gente precisa compreender que não dá para barganhar com Deus. Não dá para dizer, olha, eu quero a salvação e dá na marra. Não dá para fazer isso. Deus, é soberano. E ele dá a sua salvação a quem ele quer dar. A quem ele quer dar. E quando Deus dá a sua salvação, ele dá de bom grado. Ele é generoso, ele é bom, ele é boníssimo. E Deus, sendo bom, generoso, misericordioso, ele tem ofertado, ele tem oferecido a sua salvação aos homens, aos pecadores. Cabe aos pecadores receberem pela fé a salvação que ele oferece por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, você precisa compreender esta verdade e você precisa compreender que salvação não é um empreendimento humano. Os seres humanos não podem salvar a si próprios. Os seres humanos não têm poderes suficientes para começar o empreendimento da salvação e completá-la. Para que eu ou qualquer outro ser humano pudesse salvar a si mesmo, nós precisaríamos, ou eu precisaria, nascer de novo, sim, voltar ao ventre da minha mãe. Para isso minha mãe precisava ressuscitar, eu voltar ao ventre dela, nascer sem pecado e viver toda a minha vida sem pecado. E depois ainda cumprir toda a lei de Deus sem faltar em um tio. E aí eu poderia dizer, bater no peito, eu estou sendo salvo pelas minhas próprias capacidades e minhas boas obras. Mas nem eu, nem ninguém tem condições de voltar ao ventre da mãe, nascer segunda vez e nascer sem pecado e viver toda a vida sem pecar e cumprir toda a lei de Deus. Impossível para nós. Portanto, se conforme, você não tem condições de salvar a si mesmo. Não tem mesmo. Você pode fazer milhões de boas obras, mas se você não estiver em Cristo Jesus, isso é lixo. Sim, lixo. Continue fazendo boas obras. Mas se você está afastado de Cristo, não tem Jesus como Senhor e Salvador, as suas boas obras não servem para nada diante de Deus. Não servem para nada. Você precisa, pela fé em Jesus Cristo, você precisa da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é uma obra divina. É uma obra divina. Deus planejou a salvação e Ele realizou, concretizou a salvação quando enviou seu Filho Jesus Cristo de Nazaré para nascer de uma mulher chamada Maria. Nasceu de Maria. A segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus Cristo, foi posto no ventre de Maria, recebeu a natureza humana, corpo e alma humanos, nasceu, portanto, como Deus homem, que Ele é ainda hoje, Deus homem perfeito, Deus de Deus, luz de luz, eternamente gerado do Pai, 100% Deus, 100% homem. Ele nasceu sem pecado, Ele cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, e como Ele é Deus homem, a sua obra redentora, sua obediência, sua morte na cruz e sua ressurreição tem poder infinito para salvar todo e qualquer pecador que se arrependa de seus pecados, que creiam nele e o recebam pela fé em seus corações. Se fizer isto, você está salvo. Porque é isto que a Bíblia diz.
Se você crê em Cristo Jesus, pela fé nele, e o receber pela fé no coração, a Bíblia diz, você está salvo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: Mas veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, todos quantos creem em Cristo e o recebem pela fé, são feitos filhos de Deus. Estão salvos, justificados pela fé em nosso Senhor Jesus. Que você possa refletir a respeito. Que você possa não apenas compreender isto intelectualmente, mas acreditar no coração pela fé em Jesus Cristo e ser salvo, e ser redimido, e ser justificado pela glória ou para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor. Que Deus use de graça e misericórdia para conosco. Que Deus nos ajude a estarmos livres da ira vindoura de Deus que vai vir ou que vai cair sobre a cabeça dos pecadores. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amado Deus, mais uma vez, toma diante de Ti as nossas vidas, toma os nossos irmãos que estão em suas casas, dá-lhes graça e misericórdia e vem ajudá-los em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos a andarem em Tua presença, a viverem de acordo com a Tua palavra. Ajuda os Teus servos a suportarem esse período de quarentena. Também dá graça aos Teus servos para que possam confiar em Ti e continuarem perseverantes em suas vidas de oração em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os nossos governantes. Faz com que eles tenham prudência em suas palavras e que eles tenham também inteligência em suas decisões para não provocarem maiores dificuldades à população brasileira. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e faz com que os nossos governantes possam tomar decisões sábias e melhores e que tomem ações efetivas e rápidas para não apenas combater essa epidemia, mas também combater o desemprego, combater o desabastecimento. Tenha misericórdia de todos nós e ajuda-nos. Mais uma vez, te peço que o Senhor toque no coração dos cientistas, abrindo suas mentes para que possam encontrar um remédio o mais rápido possível para esta epidemia, para este coronavírus. Por favor, Senhor, é o que rogamos a Ti. Toca nas mentes dos cientistas, que eles possam usar os supercomputadores que existem, que podem fazer cálculos referentes a vários componentes químicos para combater esta pandemia. Por favor, Senhor Deus, toca na mente deles e faz com que eles utilizem tudo quanto tem já de tecnologia para descobrir o remédio adequado para esta enfermidade. Te peço isto em nome de Jesus, porque o Senhor sabe, o mundo não suportará com o que vem depois da epidemia, da doença. Tenha misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer a sua atenção e também queremos informar que estaremos ainda enviando algum material para os irmãos refletirem, pensarem, estudarem, meditarem, fazer as suas devocionais, seus cultos domésticos em casa, que os irmãos possam utilizar o material que já tem sido disponibilizado pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação da igreja, e que você possa também contribuir com o bem-estar da sua família, o bem-estar do povo de Deus, orando uns pelos outros,
ajudando na pacificação das pessoas que estão à nossa volta, preocupadas, ansiosas, com medo, e a gente precisa nos ajudar uns aos outros, para que Deus seja glorificado por meio da vida, da nossa vida, da vida do povo dele, da vida da igreja, que você possa ser um canal de bênção na vida de outros irmãos, na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Qualquer coisa pode ligar para nós, os irmãos sabem, os irmãos conhecem e sabem o nosso número. Meus queridos, essa é uma mensagem, o estudo da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Que Deus, pois, nos abençoe e que você possa também compartilhar esse estudo com outras pessoas para que elas saibam, conheçam o plano de Deus para a nossa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus os abençoe.